Mesmo já dentro da igreja, você chegou a traí-la? Então, Cláudio Gama, aconteceu nesse período que eu estava nesse começo de, de relacionamento com o Evangelho. Na verdade, eu ia para a igreja por ir. Na verdade, eu não tinha entregado ao meu coração a Cristo. Então, quando nós não entregamos o nosso coração, corpo e alma a Cristo, tudo vem acontecer. Mentira, traições, agressões. Moral da história, pulou a cerca. Pulamos a cerca. Os dois? Os dois. Misericórdia, é o famoso, se você fez, eu vou pagar com a mesma moeda. É isso? Aí vocês aceitaram a Jesus. Aceitaram ou não? Entraram para a igreja. Qual foi o momento crucial que você chegou à conclusão? Aqui eu tive um encontro com Jesus e aqui eu vou mudar de vida. Que momento foi esse? Então, no nosso relacionamento, quando a gente casou, ela engravidou, né? Tem uma filha de 16 anos, a Ana Júlia. E Nádia, ela sempre foi explosiva, né? O jeito dela explosiva. E eu comecei a perceber que ela parou dentro de casa e já não ligava mais. Ela não esquentava o que fosse acontecer. Se eu botasse fogo na casa, acabasse com a casa, eu botasse a casa bonita, se eu botasse a casa abaixo, ela já não estava se importando mais. Por quê? Porque, na verdade, Gama, esse trauma do passado, o trauma de uma família, traz muitas consequências. E eu levei isso para o meu casamento. Não ia dar certo, como eu tinha falado no começo, não vai dar certo. O que nós temos visto hoje, botando uma vírgula, quantos casamentos estão sendo destruídos hoje por causa dos traumas que não foram curados? Pessoas que guardam isso. A causa do meu divórcio foi traumas que nós guardamos e não pedimos ajuda. Nós achamos normais da forma que a gente estava vivendo. Então, isso ocasionou o nosso divórcio, esse problema dentro da nossa casa, esse desequilíbrio mental, físico, moral de eu e da minha esposa. Então, a ficha caiu foi quando a Nádia, ela decidiu ir embora. Eu me lembro que foi... Desculpe te interromper, quando ela decide ir embora, é o primeiro divórcio? É o primeiro divórcio. É o primeiro divórcio. Até aqui vocês estão dentro da igreja, mas não têm uma experiência com Jesus, não. Ainda não sabem o que é novo nascimento, não. Estão ali como entretenimento, como um ato religioso. Então, é nesse momento que vai desencadear o primeiro divórcio. É o primeiro divórcio. Então, vamos lá. Justamente. Quando a gente já está dentro da igreja, né, já cultuando, participando com os irmãos, fui batizado. Sem se converter, foi batizado. Sem se converter. Sem se converter. Vivendo verdadeiramente de máscara, de emoções, não de coração. E aí, quando a gente já está dentro da igreja, casado, fazendo parte lá do corpo de Cristo... Sem ser corpo de Cristo. Sem ser corpo de Cristo, justamente, vivendo de máscara, de mentira, aí acontece o divórcio. Por quê? Porque em meio às pessoas, em meio à igreja, eram dois casais de exemplos. Conversava, pegava filho dos irmãos no colo, tratava bem verdadeiramente dentro de casa. Nada disso acontecia. E a Nádia, ela sempre olhava para mim dentro de casa e falava: vamos conversar, Júnior, eu preciso conversar. E eu, com meu temperamento alterado,
desequilibrado, e eu falava para ela que eu não queria conversar, que eu não tinha paciência, que eu estava cansado, e lançava palavras de maldição contra a vida dela, e ela foi guardando aquilo ali. Ela não falava com ninguém, o tempo foi passando, ela foi vivendo uma vida de opressão, vivendo uma menina tão nova, vivendo uma vida de tristeza, e eu ali achando normal. Então, quando ela decidiu ir embora, aquilo ali me abateu. Ali parece que a ficha do homem cai. Ou seja, foi ela que deu o pontapé. Vai, seu bola murcha. Foi. Foi. Não aguentando mais as pressões de palavras de maldição dentro de casa. E ela já não aguentou mais e ela pegou e... Eu me lembro que foi na época, dia 25 de dezembro, ela falou que ia passar o Natal com a mãe e a família. Ela arrumou as coisinhas dela e foi. E passou o dia 25, os dias foi passando, ela não voltou para casa, eu liguei para ela. E quando eu liguei para ela foi uma surpresa, porque a palavra dela foi assim, foi até engraçada. Quando eu liguei para ela, eu falei: ô Nádia, você não vai voltar para casa não? Vou ir te buscar. A única coisa que ela falou para mim foi o seguinte: eu quero ver Satanás, mas eu não quero ver você na minha frente. Misericórdia, você era pior do que o diabo. Descobri um cara que é pior do que o Satanás, cara. Misericórdia. Ai, o cara é pior. Parece que você discipulou o diabo, hein? Pra ela, você discipulou o diabo. Parece que o diabo falou assim: não tem nada com ele, não. Deixa eu entrar nele, ele me liberta dele. Caramba, chegou a esse nível. Chegou a esse nível dela falar pra mim que queria ver o diabo e não queria me ver. E ali eu desliguei o telefone e falei: já que você não quer, não me importei. E voltei para casa. E o próximo telefone, a próxima ligação que ela ligou, falou que já estava entrando com divórcio, que era para me acertar tudo que tinha que acertar, que ela não voltaria mais para casa. Eu me lembro que nessa noite, Gama, quando ela falou que não voltaria mais para casa, eu cheguei em casa à noite, fui para o meu quarto, e ao sentar na cama ali eu comecei a sentir falta. Comecei a sentir falta da minha esposa dentro de casa, da minha filha. Fui para o quarto da Ana Júlia, vi o quarto da minha filha vazio, sem ela. Fui para a cozinha. E ali, verdadeiramente, naquele momento, eu senti um vazio muito grande no meu coração, porque eu passei a viver tudo aquilo que minha mãe e o meu pai viveu lá atrás. Chegou a pensar em suicídio? Sim, sim. Eu me lembro que os dias foram passando, depois que eu me acalmei, que eu comecei a lembrar que tudo aquilo que minha mãe passou com meu pai, as agressões físicas, moral, um pai alcoólatra, e eu via como criança aquilo, a minha mãe sofrendo dentro de casa, e aquilo serviu de espelho para mim, porque eu comecei a olhar para o quarto da minha filha e vi que minha filha via muitas das vezes eu e a Nádia brigar, ao ponto de uma vez a minha filha, eu e Nádia discutindo na cozinha, eu me irei. Eu fiquei tão irado que a Nádia estava com a Ana Júlia no colo, eu peguei o copo que eu estava bebendo água e joguei com ódio, com muito ódio, joguei e o copo passou raspando na cabeça da Nádia e da minha filha. Meu Deus do céu, cara. E naquele momento ali, quando eu estava na cozinha, eu comecei a lembrar disso e vi a burrada que eu tinha cometido com minha família.
Rapaz, eu não sei nem como me portar agora diante disso, porque a situação de uma vida conjugal, que nível chega, e o que você está falando aqui, que eu fiquei até sem ação, porque eu comecei a viajar na minha mente quantos casamentos, quantos lares não devo estar vivenciando essa realidade. Sim. E o que é mais dramático é que são pessoas, como no caso de vocês, estão dentro da igreja, aí dentro da igreja chegam como anjo, fazem da igreja um pedacinho do céu, aí dentro de casa, me permita a liberdade, 2 demônios, Sim. que transformam a residência em um inferno. Sim. E a criança que é inocente, que é o anjinho, fica armazenando tudo isso, Sim. correndo o risco no futuro estar reproduzindo os mesmos atos. É uma situação tão dramática, mas ao mesmo tempo tão real, que eu espero que o pessoal que está nos assistindo tenha isso como um alerta.